Fala, galerinha do Chat Podcast, sejam todos muito bem-vindos, uma excelente noite de terça-feira. E hoje estamos começando mais uma programação aqui do Chat Podcast do Projeto Cultural, porque nós fomos contemplados com o Projeto Cultural da Lei Paulo Gustavo aqui no município de Queimados. Então, lembrando, queremos aqui agradecer, ao Governo Federal, ao Governo Estadual, Prefeitura Municipal de Queimados, Secretaria Municipal de Cultura, e inclusive o nosso convidado de hoje, ex-secretário de Cultura do município de Queimados, Rômulo Salles. Seja bem-vindo aqui ao Chat Podcast. Obrigado, Tiene. Obrigado a toda a família Chat Podcast. Boa noite a toda a audiência do Chat Podcast. Que bom que a gente pode estar aqui de volta. E agora com um nicho mais específico, que é falando sobre o projeto da Lei Paulo Gustavo e todos os desdobramentos dessa lei. Estou aqui à disposição para cooperar e estimular que, assim como vocês, tantos outros produtores e realizadores culturais possam acessar os recursos públicos de cultura que a gente tanto batalhou para promover na cidade. Exatamente. Então, hoje, se você tem dúvidas sobre esses projetos, entender um pouco mais sobre as leis Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo, o tema do nosso programa de hoje são exatamente sobre essas leis. Bom. Mas, começando, Rômulo, eu gostaria de entender um pouquinho sobre cultura do município de Queimados e sobre o orçamento da cultura no nosso município. Você teria como explicar da parte que você entrou em 2019? Eu entrei em 2019, a gente chegou na cidade, na gestão do prefeito Glauco Kaiser, a convite de um chamado muito voltado para uma demanda. O prefeito, após ganhar a eleição, ele dizia que era importante formar um time de secretários que fossem técnicos, que entendessem de política pública, mas que fossem técnicos. E nesse processo eu tive essa oportunidade de cooperar com a gestão da Secretaria de Cultura. Nós sempre tivemos, sim, uma compreensão da política partidária, da política eleitoral, mas a política pública era que, de fato, corroborava para que a gente conseguisse entregar os resultados que o prefeito estimava na gestão de cultura. Eu imagino que ele tenha sido provocado para buscar essa aproximação com o meu trabalho, justamente porque a gente tinha um resultado até de algum nível de orçamento dedicado para a cultura na cidade, mas com muito pouca performance de execução, Orçamento de recurso público tem que estar na mão das pessoas, Os investimentos públicos precisam chegar na ponta. Quando nós chegamos em 2018, nós tínhamos 340 mil dedicados ao orçamento anual pela Câmara de Vereadores para a Secretaria Municipal de Cultura. Todo ano, as câmaras de vereadores em todo o país, elas votam a lei orçamentária anual e destinam ali. Existem destinações que são obrigatórias em várias pastas, por exemplo, saúde, educação e assistência. Obrigatoriamente tem um teto mínimo que ela precisa ser contemplada com o orçamento da cidade. Isso são assegurados por leis, por conselhos, por fundos municipais. A cultura, até então, não tinha um fundo obrigatório para isso e é destinado àquilo que a comissão e que a composição da Câmara de Vereadores compreende que é o necessário para executar na cultura. Chegamos em 2019 aqui, entendendo o orçamento da cidade com 340 mil reais. Porém, desses 340 mil reais, que ainda é muito pouco recurso para você investir em cultura numa cidade, apenas 27.800 reais foram utilizados. Esse era o resultado que nós conseguimos absorver com o relatório final da gestão anterior. Em 2019, chegamos logo em janeiro, nós tínhamos 481 mil reais aprovados na lei orçamentária anual para o próximo ano de 2020. O orçamento da Câmara de Vereadores, aprovado na lei orçamentária anual, após muito diálogo com as comissões, com os representantes, foi para 125 mil. Porém, dos 39 mil utilizados, a gente deixou como saldo, só que buscamos 621 mil reais provenientes da Lei Paulo Gustavo para colocar dentro do orçamento de uma cidade que agora tinha um fundo municipal de cultura, uma conta própria da Secretaria de Cultura para receber recursos exclusivamente destinados para serem investidos em cultura. Quando chegamos, eu já tive a oportunidade de falar com você a respeito disso, tinham 420 mil reais na conta em trânsito para devolução ao governo federal. O primeiro passo foi repatriar esse recurso, para a gente totalizar os 420 mais os 125 mil
e conseguir desenvolver o orçamento da cultura em 2020. 2018 a 2020, antiga gestão investiu cerca de R$145 mil no total, segundo o demonstrativo de despesa. De 2021 até 2023, nós já investimos cerca de R$2.361.000 de verba própria, além das diversas ações promovidas. Além desses R$2.361 de verba própria, nós conseguimos absorver no orçamento os recursos da Lei Aldir Blanc II e da Paulo Gustavo. Na Lei Aldir Blanc II, nós tivemos R$431 mil, com 52 projetos aprovados. O que são projetos? São pessoas jurídicas que fazem atividade cultural na cidade, seja ela por que linguagem for, né? O arco de atividades da cultura é muito mais amplo do que na maioria das vezes as pessoas acham, né? Gastronomia é cultura, moda é cultura, né? O audiovisual, o podcast entra no escopo do audiovisual, é cultura, as manifestações populares. Na Paulo Gustavo, até o momento, nós temos R$378 mil investido em 34 projetos aprovados no primeiro edital. Eu queria rapidinho que você explicasse, quando você diz que tínhamos uma verba que estava para se retornar, né? Por que retornar? Porque não se tinha projetos antes? A Lei Aldir Blanc, ela foi um movimento da sociedade civil, né? Das pessoas que se organizam no país inteiro enquanto cultura. Aqui no Rio de Janeiro, nós protagonizamos esse processo, buscamos o auxílio de alguns parlamentares no Congresso Nacional, e era exatamente no período da pandemia, onde os artistas, os produtores culturais não tinham como realizar os seus eventos. Veio o auxílio emergencial, que dava conta de uma camada da população, e nós, com analogia ao auxílio emergencial, começamos a pensar num processo de auxílio emergencial para o fazedor de cultura no nosso país. Aqui, nós conseguimos elaborar, junto a esses parlamentares, a Lei Aldir Blanc. A gente queria uma lei emergencial e havíamos acabado de perder, infelizmente, esse ícone da música brasileira, que era o Aldir Blanc, de Covid-19. Então, nada mais justo do que atribuirmos a ele, nessa oportunidade, o nome desta lei. Foi uma lei que reservava recursos exclusivos para esse movimento de salvaguarda do período de pandemia, e foram direcionados os orçamentos para os estados e para os municípios. Cada município recebeu a sua própria receita para investir em cultura. Queimados recebeu aproximadamente 600 e poucos mil, utilizou 200 e pouco, e os dados que nos foram apresentados foi que 420 mil não tinha produtor cultural, projetos e artistas para utilizarem esse recurso. A gente ficou muito assustado, porque eu sou nascido e criado na Baixada Fluminense, atuante na cultura da Baixada Fluminense, e eu sei da carência histórica que a gente tem de investimento público em cultura aqui no nosso território. Sim. Então, se você não utilizasse esse recurso, cabia você era devolver. E estava exatamente nesse processo de devolução ao governo federal, para que o governo federal distribuísse esse recurso para a cidade, que apresentaria uma demanda maior. Nós corremos contra o tempo, entramos num relacionamento com, até então, Secretaria Nacional de Cultura, ainda não era ministério. Levamos todos os dados necessários para comprovar que a nossa cidade precisava sim desse recurso. Aí elaboramos um edital, preparamos as pessoas, organizamos, fizemos consultas públicas para entender qual era a demanda da cidade, e graças a Deus conseguimos ter o êxito da utilização plena de todos esses 420 mil que seriam devolvidos e não investidos na cidade. A Lei Aldir Blanc, obviamente, gerou também um impulsionamento para quem milita com cultura no nosso país, de olharmos também para o orçamento do audiovisual. A gente entendeu que na Lei Aldir Blanc I, os recursos destinados aos projetos não conseguiriam atender a demanda do setor do audiovisual, que acaba sendo muito mais caro. O equipamento é mais caro, a mão de obra é mais cara, a demanda do audiovisual é mais cara. E aí começamos a estudar isso junto ao governo federal e identificamos que havia um orçamento parado na Secretaria de Audiovisual e na Ancine por muito tempo, e que esse recurso poderia, sim, ser direcionado para uma lei específica para a produção cultural no campo do audiovisual.
batalhamos, criamos um outro projeto de lei, articulamos com o Congresso Nacional, com o Senado Federal e conseguimos aprovar a Lei Paulo Gustavo, porque aí neste episódio a gente ia acabar de perder também um outro ícone do audiovisual, que era o nosso querido ator Paulo Gustavo. Esse recurso ficou análogo, né, muito semelhante à forma de execução do que a gente tinha acabado de empreender na Lei Aldir Blanc I. Porém, quando chegou na ponta, entendemos que os recursos da Aldir Blanc I já tinham dado conta de um primeiro processo de pandemia, porém a pandemia não acabou como nós esperávamos, né? A gente ainda continuava perecendo de oportunidades para fazer os nossos projetos e tinha que retomar o mercado cultural. Então, o recurso da Aldir Blanc também foi, da Paulo Gustavo, também foi somado um outro recurso do governo federal para que atendesse às outras demandas que não fossem ligadas ao audiovisual. Então é a segunda lei, que é a Lei Paulo Gustavo. É importante a gente dizer que a Lei Aldir Blanc não foi uma conquista somente de uma lei para o ano da pandemia. Nós fizemos um trabalho com o governo federal, com o Congresso Nacional, para assegurar a retomada cultural que foi extremamente prejudicada, para que essa lei tenha vigência de 5 anos. Nós conquistamos o primeiro ano, que foi o ano de 2019. Nós agora vamos conquistar a execução do orçamento destinado para as cidades em 2024. E aí a gente tem a possibilidade de fazer 2025, 2026, 2027. Obviamente, vamos estar preparados para receber esse recurso anualmente e dar conta da continuidade dos projetos que a gente está apoiando e aportando recursos financeiros. Sempre de forma democrática, ampla, em que todo mundo tenha igual oportunidade de participar. Entendi. O que a gente fez aqui na cidade, Etienne? A gente identificou que a maior dificuldade era exatamente as pessoas entenderem como elas se formalizariam para acessar o recurso público. Queríamos nós poder identificar um projeto de êxito, de sucesso, e investir nesse projeto de forma mais simplificada. Mas recurso público, lidar com prestação de conta, lidar com instrumento público. Então nós criamos uma escola da cultura e preparávamos as pessoas que ainda não tinham se formalizado para se tornarem microempreendedores individuais da cultura, empreender-se no seu processo de trabalho ou, de fato, uma pessoa jurídica. Organizamos esses coletivos e eles tiveram condições de organizar a sua trajetória artística e cultural, ou seja, um portfólio, elaboraram uma planilha orçamentária para saber exatamente como eles iriam gastar ou investir o recurso que eles receberiam e um processo de prestação de contas para que você se mantenha adimplente, ou seja, com seu nome positivado, para concorrer nos outros editais que iremos publicar, assim como também concorrendo aos editais que virão do governo federal e do governo estadual. Que bacana. Então, assim, vocês pensaram, né, de forma organizada para que as pessoas pudessem adquirir esses recursos e não acontecer novamente de passar por isso e ter que devolver, porque não se tinham projetos elaborados, nós não tínhamos profissionais ali que conseguissem apresentar projetos para participar, né? Nós tínhamos uma produção artística muito pujante, muito fortalecida. Esta cidade ela é composta de muita gente que produz muita coisa boa, em diversos setores, desde a cultura popular, como a Folia de Reis, as quadrilhas juninas, até o mais tecnológico, como os podcasts, os diretores de documentário, os exibidores de filmes. A gente tem de toda sorte de manifestação cultural nessa cidade. Sim. Mas ainda não tínhamos um hábito cultural de profissionalizarmos o processo de captação de recursos. Nós conseguimos profissionalizar muita gente, vocês já se profissionalizaram muito antes das leis que estão em vigência da cultura na cidade, mas essa etapa que faz parte do arcabouço da economia criativa. Nós, quando vamos empreender no restaurante, a gente precisa de um excelente cozinheiro, obviamente, para fornecer aquilo que é o objeto final de um restaurante, o prato de comida. Mas não necessariamente esse cozinheiro, que é muito talentoso, tem habilidade para lidar com uma planilha orçamentária, para estudar um edital, para ler legislação. Por isso você tem, às vezes, o empresário, o cara que está no caixa, o cara que cuida da higienização do ambiente, o cara que cuida da divulgação. Então, nesse sentido, a gente precisava provocar aos produtores e artistas da cidade de Queimados para que eles tivessem um olhar mais amplo para a sua atividade cultural. Não só como artista,
mas como um empreendedor artístico e cultural. Bacana. E aí, tirando dúvida da galera, quem recebeu a Lei Aldir Blanc pode também participar da Lei Paulo Gustavo? Podia. Já, né, já concluímos essa etapa, mas é importante você saber que quem recebeu a Lei Aldir Blanc 1 e quem recebeu os recursos da Lei Paulo Gustavo também poderão concorrer agora na nossa próxima safra de investimento, porque é importante ressaltar que nós entregamos a gestão da Secretaria de Cultura agora em abril de 2024 e já deixamos em conta cerca de 1.100.000 reais. E, obviamente, quando for publicar o edital, vai ter os rendimentos, porque esse recurso fica aplicado, para publicar novos editais. Você que concorreu a Paulo Gustavo, você que concorreu a Lei Aldir Blanc 1, você que ganhou ou perdeu, terá uma nova oportunidade de apresentar um projeto de continuidade do projeto já existente ou um novo projeto. E você que não concorreu em nenhuma delas, talvez seja uma oportunidade incrível de você se aproximar da Secretaria de Cultura. É isso que eu ia falar. Então, aqui no município de Queimados, se você não participou e de repente não foi contemplado, o que fazer? É só procurar a Secretaria Municipal de Cultura aqui da cidade de Queimados, que você vai ter toda uma orientação. Secretaria de Cultura está lá disponível, enquanto o setor do Poder Executivo da cidade. Nós estamos disponíveis como parceiros do movimento cultural na cidade. Digo nós porque respondo por mim, enquanto cidadão, assim como vocês, né? Que estão aqui, que também podem inspirar outras pessoas. Se tiver dúvida, chama a gente. Chama o Chat Podcast que eu grito o Rômulo lá. Exatamente. A gente tem que ampliar essa corrente de fortalecimento do movimento cultural, porque gera muita oportunidade de trabalho e renda para a vida de muitas outras pessoas, além do artista, né? Então, se você não ganhou, certamente você tem que dar uma olhada aonde você pontuou menos, porque o recurso ele é finito, né? A gente, por maior que seja o valor, graças a Deus, a cada safra de editais que a gente publica, a gente tem um número maior de concorrentes. E aí, como a gente chama, o sarrafo vai ficando alto, né? Então você tem que olhar direitinho para entender se seu portfólio está competitivo, se a sua planilha orçamentária. Desculpa te cortar, mas eu já tive aqui várias. Toda terça-feira a gente no Chat Podcast nós falamos de cultura, né? Então nós temos ali artistas, atrizes, atores, músicos, enfim, pessoal que chega aqui e fala: mas eu não tenho oportunidade, né? Não olharam para mim, eu procurei e tal. Não, mas não é simplesmente você chegar lá, né, e falar: eu tenho um projeto e eu quero que a prefeitura me ajude, ou como que eu faço para... Não, você tem que apresentar um projeto de lei, como você explicou, tem que ter ali quais os profissionais que vão trabalhar na área, quais são os projetos, o que a cidade ganha, quem vai ser beneficiado com isso, tudo isso tem que estar... A lei existe e ela dá o regramento, ela define como a gente deve e pode investir o recurso público. Nós não adotamos uma política de balcão na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Queimados. Não é o fato de você ser brilhante e de você ter o acesso à secretaria que todos precisam ter, de você ter conseguido apresentar o seu projeto pessoalmente para algum integrante da secretaria ou para o representante do Poder Executivo, que é o prefeito, ou para algum vereador. Isso não determina nada nesse sentido. Determina que você se aproximou e que a gente pode ampliar o seu esclarecimento com relação ao acesso público. A política de balcão ela não é apropriada, a gente precisa transformar esse pensamento em todas as cidades e aqui em Queimados também. A política de editais é a garantia de que a democracia vai ser aplicada, ou seja, todo mundo pode ter acesso à informação e todo mundo pode competir para o acesso a esse recurso. A oportunidade tem que ser dada igual para todo mundo. Naturalmente, você vai precisar acompanhar o site da prefeitura, as redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura, os caminhos aonde a gente obrigatoriamente precisa dar publicidade a todo instrumento público. Recurso público é público. Se fosse nosso, a gente poderia escolher pelo nosso gosto a quem a gente poderia apoiar. Seja porque a gente gostou mais, seja porque precisa mais, mas não é dessa forma que se cuida da coisa pública. A gente montou uma banca de examinadores que analisa a etapa documental, que precisa estar toda certinha, que analisa a planilha financeira, porque você tem que demonstrar como você vai investir passo a passo, o dinheiro público, né? Tem que estar bem esclarecido, a sua trajetória, porque não adianta a gente buscar
Ah, não, mas eu sou conhecido, toda a cidade inteira me conhece, Rômulo. E aí, se eu tenho um edital de artesanato, uma linha de um recurso voltado para o artesanato, e eu não tenho uma produção artesanal, talvez nesse momento não seja a melhor oportunidade para você acessar o recurso de artesanato. Eu sempre fiz teatro. E aí eu estou querendo concorrer ao recurso de artesanato. Você pode concorrer, mas você vai entender que você vai disputar no portfólio, ou seja, com vários artesãos e artesãs que já tem uma bagagem, exatamente. Isso vai pontuar uma planilha de análise e examinadores que vai ter uma quantidade de pontos maior ou menor do que o outro. As vagas são de acordo com a quantidade de orçamento que a gente tem. Você não perdeu, mas talvez você foi classificado e não conseguiu pontuar o suficiente para o número de vagas. Então é muito importante pegar o edital, que sempre tem que estar disponível, sempre esteve e continuará estando disponível no Diário Oficial do município, no site da prefeitura e nas redes da secretaria, para que você entenda passo a passo o que você precisa ter para concorrer a esse edital. Dado isso, aí a criatividade não tem limites, aí é você preparar a proposta mais genial para que você vença esse processo e possa executar o seu projeto. Projeto que já existe ou projeto que você quer criar. Então a gente tem a oportunidade, pela primeira vez na história da cidade de Queimados, de ter um apoio direto, independente de quem você conheça, independente das suas relações políticas, ou pessoais, ou profissionais na cidade. É a coisa pública lidando com o público. Bacana. Vai lá, busca a informação, conte com todos nós. Se tem uma coisa que o povo da cultura é solidário. É uma galera que se apoia, é uma galera que se quilomba. Então a gente pode sim dar os braços, complementar o projeto um do outro e botar essa cidade para virar referência na produção artística e cultural da Baixada Fluminense. É isso aí, viva a democracia. Isso aí. Então, aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você explicou, você falou, né, de quem pode participar. Existe uma diferença de uma para outra? Da lei? Da lei, Então, a lei Paulo Gustavo, ela teve um orçamento mais voltado para o audiovisual. Então, tinha um percentual do orçamento disponível que só poderia ser utilizado com propostas que contemplassem o segmento do audiovisual. E um percentual muito menor para todas as outras linguagens. Já a Lei Aldir Blanc II, que está por vir... Está por vir quando? Então, a gente está muito preocupado, eu estou esperando... Já tem data de inscrição? Eu estou esperando um parecer do Tribunal Superior Eleitoral, porque... por coincidência, e é exatamente por coincidência, tá? Não há nenhum propósito nisso, porque essa lei já foi conquistada muito antes desse período eleitoral. Mas a burocracia da administração pública faz com que as coisas fiquem um pouco mais demoradas, né? A gente tem que entender se dentro desse período dos próximos meses, que vai estar muito colado com o período eleitoral, a gente pode ou não publicar um edital. Todas as evidências e discussões no Ministério da Cultura dão conta de que sim. Né? A gente tem alguns pareceres favoráveis para isso. Estamos aguardando um parecer final do Tribunal Superior Eleitoral, porque essa é uma lei de caráter emergencial e que não tem nenhuma relação com a demanda política. Mas, em geral, a gente precisa se assegurar para que não tenha nenhum problema ao longo do processo, que ninguém crie uma expectativa de receber o recurso e ter que aguardar passar o período eleitoral por conta disso ou daquilo. Então, o recurso está na conta, a gente deixa a secretaria construindo toda uma estratégia para que agora no segundo semestre, porque a gente acabou de pagar no primeiro semestre acabou de pagar o pessoal do ano a Lei passado, Paulo Gustavo. E aí a gente não tem tantos braços. E tínhamos algumas perguntas relativas. Vai ter Lei Paulo Gustavo em 2024? Ainda não temos certeza disso. Ainda não temos. Mas vai ter a Lei Aldir Blanc, que não há nenhum problema com o fato da lei ser a Paulo Gustavo ou Aldir Blanc agora. O problema, a questão era, a Lei Paulo Gustavo organizava uma quantidade de recursos só para o audiovisual. Na Lei Aldir Blanc II, ela não é uma lei que a gente não contempla o audiovisual. Ela é uma lei ampla que a gente contempla todas as linguagens, inclusive o audiovisual. A gente sempre trabalha com consulta pública. Exatamente. A gente tem um mapeamento da cidade, das demandas culturais da cidade. Muitos fazedores de cultura apresentaram para a gente exatamente onde gostariam que a gente investisse o recurso. Foi nesta proporção que a gente colocou mais ou menos recursos para o artesanato, para o teatro, para a dança, para a exposição, para as artes plásticas, para a literatura.
desse modo também será. Claro que com o resultado da Paulo Gustavo, a gente vai ter uma amostragem de gestão de entender quanto de fato foram investidos em projetos de audiovisual, qual o aproveitamento desse recurso, e a gente vai saber exatamente qual a camada de recursos que a gente deve reservar para projetos dessa natureza. Mas não tem nenhum impedimento de tanto as linguagens não do audiovisual quanto do audiovisual concorrerem na Lei Aldir Blanc II. Bacana. Olha, gente, tá super esclarecedor isso aqui. Eu acho que eu queria que você desse, Rômulo, uma mensagem para essa galera que precisa acreditar ainda mais na cultura como o seu ganha-pão do dia a dia, o seu empreendimento. Porque tem muito essa ideia de, o fazedor de cultura, o músico. Quantos sentam aqui na mesa e falam, olha, é muito difícil ser artista hoje. Não é em Queimados, não, no Brasil, né? E você que é um homem da cultura, é um homem do teatro, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, de fato, para essa galera de incentivo, porque você vive da cultura. Vivi da cultura a minha vida inteira. Realmente é difícil viver de cultura no nosso país. A gente não pode romantizar ou maquiar esse processo por conta dos êxitos que nós conseguimos conquistar ao longo dos nossos últimos anos aqui na gestão do prefeito Glauco Kaiser, na gestão articulada do Congresso Nacional. Foi dado com muita luta, com muita batalha, e não será diferente nos próximos anos. A primeira motivação que eu tenho para fazer para cada um de vocês que querem viver de arte e de cultura é que a gente vai precisar continuar lutando. E lutar não significa somente a gente se apresentar artisticamente, a gente demonstrar os nossos talentos. A gente vai ter que disputar lugares que deem conta da formulação e da garantia de leis que assegurem o investimento orçamentário em cultura. Senão, vamos sempre ser reconhecidos como uma atividade secundária, como uma atividade que é legal de ver, é legal de ouvir, numa data comemorativa, em algum momento específico, e não como um mercado, não como um setor econômico de desenvolvimento da cidade, dos lugares, das nossas vidas, dos nossos trabalhos. Então, é importante que você esteja atento a isso, e se você não é esta pessoa que quer se conectar com essa demanda da burocracia, da legislação, de disputar o orçamento, organize-se em grupos. Ninguém faz nada sozinho. Na arte e na cultura, muito menos. Então, pegue no seu grupo, identifique quem tem mais habilidade para esta função ou para outra função. Né? A gente, quando apresenta um monólogo no teatro, tem uma pessoa no palco, mas deve ter tem uma galera atrás lá na coxia para que isso aconteça. Então, a gente tem que olhar para isso e entender quais são as nossas capacidades. Então, se formar em grupos é importante, acompanhar a política municipal da sua cidade, você que não está em Queimados, que está vendo de outro lugar, porque eu sei que o Chat Podcast está cada vez mais quebrando fronteiras e sendo referência para tantos outros municípios, especialmente o da Baixada Fluminense. Eu tenho muitos amigos que têm falado muito bem do trabalho de vocês. E aqui em Queimados tem que se organizar, tem que olhar com quem faz parte do Conselho Municipal de Cultura. Eu quero fazer parte do Conselho Municipal de Cultura. E como é que eu munícipe da cidade de Queimados, participo ou procuro saber como funciona? O Conselho Municipal de Cultura também vive no processo democrático e eleitoral. Ele é paritário, ou seja, a quantidade de vagas, salvo engano, 7 integrantes do governo, né, indicados pelo próprio governo, de pastas distintas, inclusive da Secretaria Municipal de Cultura, e 7 da sociedade civil. A sociedade civil, você aqui representando um segmento, né? Você precisa representar. A gente fala isso, é bom a gente esclarecer para a população. A gente está falando da pasta da cultura, mas existem esses conselhos. Conselhos em todas as pastas. Olha isso, gente. Conselho Municipal é o espaço onde a sociedade civil, a população, pode discutir de que forma vai ser gerida a pasta que você tem interesse, seja de saúde, de assistência, de educação. Ali é o lugar legítimo da nossa voz. Obviamente, aqui na Secretaria de Cultura, enquanto estive secretário, nós buscávamos alcançar muito mais. A gente escutava o nosso Conselho Municipal de Cultura, ainda continua escutando a gestão atual, nossa companheira Bárbara Veloso, que assumiu a secretaria assim que eu me desliguei, mas também buscávamos consultas públicas. Hoje a gente tem a tecnologia que faz com que a nossa informação chegue no maior número de pessoas sem que ela precise se deslocar, comprometer um horário da vida dela porque está trabalhando. Verdade. A gente ia a campo para entender das pessoas o que elas esperavam do investimento em cultura. Mas estar no conselho é determinante. Ele é um instrumento legítimo, jurídico e fundamental para você debater
como você acha que deve ser investido o recurso. Não adianta eu somente, com os meus amigos, no lugar de lazer ou nas ruas, no tom da crítica, criticar porque não vi aquilo que eu achava que me representaria como atividade cultural. Eu preciso dedicar o tempo para essa batalha. Eu preciso construir. E o Conselho Municipal é o lugar onde a sociedade civil tem que ter fala. Tem. Se ela não for escutada ali, e ali é um barato, sabe? Porque a gente se esgota, porque a gente discute os processos e cada tema a gente leva para votação. As 14 pessoas votam se aquilo deve ser encaminhado ou não. Uma dúvida minha, é uma reunião que é mensal. É mensal. No nosso caso, a gente faz ela mensalmente e existem algumas agendas extraordinárias. Essa banca, ela é de quanto em quanto tempo? Que é renovada? A cada 4 anos. 4 anos. 4 anos o mandato. Cada mandato. Tá? Porém, ela não é exatamente... A gente acabou de fazer uma conferência esse ano, conferência municipal, onde os candidatos se disponibilizaram seus nomes para serem eleitos como representantes da sociedade civil e do governo. Então, a gente vai ficar 2 anos do governo atual e esse mesmo conselho vai participar da discussão da política pública de cultura no próximo governo. No próximo governo, então, são 4 anos dentro do biênio da gestão atual, justamente para que tenha participação popular, discussão de como é que se faz e continuidade. Bacana. Então, é uma reunião mensal, tem as reuniões extraordinárias, todas as atas estão disponibilizadas no site da prefeitura e você pode buscar, porque tudo que se fala lá está escrito e assinado por todo mundo que participou em ata. Pode buscar na Secretaria Municipal de Cultura de Queimados e eu quero conhecer o que está sendo dito aí, quem está dizendo. Está lá, porque a gente está lidando com a coisa pública. A partir dali, a gente também faz outros diálogos com outras representatividades e monta um mosaico de interesse da população queimadense para a gestão da cultura. Mas, se não tivermos atentos de que esse é um processo, uma fatia da discussão da coisa pública na cidade, a gente não vai avançar muito. Por quê? A gente, no conselho, batalha para fazer com que as leis sejam executadas. Se a gente não tiver uma Câmara de Vereadores que tem uma representação com a discussão da cultura de forma séria, de forma robusta e que, de fato, pense a dinâmica de ter orçamento público para que o fazedor de cultura, para que o artista possa desenvolver a sua atividade, não avançaremos. Fica ligado nisso, porque o que ele falou agora é super importante. Precisamos de representatividade para falar da área da cultura. A Lei Aldir Blanc, ela não foi um roupante do governo federal, o presidente da República se interessou em fazer... Não. Nós construímos um projeto de lei, apresentamos no Congresso, o governo federal, inclusive, vetou e nós derrubamos o veto com a mobilização popular de todos os conselhos, de todas as conferências, para garantir que essa lei seja cumprida. Ninguém pode mandar sozinho na administração pública. Nenhum presidente, nenhum prefeito, nenhum governador. Se nós estivermos atentos ao nosso papel social, que é contribuir publicamente. Da mesma forma no município. Se você não tiver uma Câmara de Vereadores que dê conta de produzir leis que atendam a demanda da classe cultural na cidade, não tem o que reivindicar. Vai ser a política do balcão. Você vai precisar me conhecer, te conhecer para apresentar um projeto para você gostar e querer apoiar. A gente tem que migrar para fortalecer as leis do município e batalhar para que elas sejam cumpridas. Independente da minha existência como secretário, da existência do prefeito, da existência do vereador, para que a lei seja cumprida. E é esse o movimento que nós fizemos. E hoje nós temos já uma lei com uma conquista para 5 anos de vigência. Nossa próxima batalha nacional é que essa lei não tenha período de 5 anos. Que ela se aplique para ficar durante todo o período da nossa existência enquanto sociedade. Porque a cultura precisa de orçamento anual, assim como a assistência, como a saúde, como a educação. Querido, olha, esse programa foi hiper, super esclarecedor. Rômulo, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. Você que é fazedor de cultura, né, encaminhe esse podcast para que outros
produtores culturais, assim como você que está nos assistindo agora, possam entender um pouquinho das leis, aprender, buscar ajuda, né? Porque esse é o nosso papel. Estamos aqui no Chat Podcast para ajudar você que é munícipe, não só da cidade de Queimados, como o Romulo falou, mas Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, quiçá Brasil. Internacionalização da cultura queimadense. É isso aí, gente. Romulo, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, esclarecedor demais, né? Agradecendo aí, mais uma vez, ao Projeto Cultural, em parceria com o governo federal, estadual, municipal, Secretaria Municipal de Cultura. Nós estamos aqui do Chat Podcast muito felizes por termos participado desse projeto e que deu tudo certo, graças a Deus. Então é isso. Graças a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, quero motivar você, realizador cultural, fazedor cultural, artista, educador de cultura e de arte, que você nos acompanhe, não deixe de perder as oportunidades que estão aí, as portas que estão se abrindo e que você conte comigo. Pode me acompanhar na minha rede social. É isso aí. @Rômulo Salles Oficial. E a gente está lá, de alguma forma, tentando cooperar com você, com algum nível de informação, com compartilhamento de oportunidades e que a gente vá ampliando essa cadeia produtiva da cultura aqui na cidade de Queimados. É isso aí. Um ajudando o outro sempre, gente. E o Chat Podcast, vocês também se inscrevam no nosso canal, por favor. Clica lá no sininho, compartilha o CCC. Curte, compartilha, comenta bastante, manda para os amigos, se inscreve nas nossas redes sociais. Nós temos lá @Projeto Cultural Chat Podcast e o nosso Instagram, Chat Podcast. Obrigado por você que nos assistiu. Obrigado, Rômulo, mais uma vez. Tchau, galerinha. Até quinta-feira. Tchau. Obrigado, minha amiga. Obrigada a você. Foi.